Era uma vez uma pobre camponesa desprovida de volumes traseiros, que sofria bullying de todas as garotas populares da sua vila. Mas um dia, ela conheceu os poderes incríveis do croissant de bumbum e se tornou uma legítima popozuda do século XVIII. Dominou geral os bailes da vila, botou as populares no chinelo e viveu feliz para sempre como uma grande gostosa. Olá, modistas! A essa altura vocês já imaginam do que a gente vai falar nesse vídeo? Porque sim, a gente vai falar de bunda. Ou de como a mulherada do século XVIII fazia para exibir uma comissão traseira de respeito, mesmo quando elas não tinham sido abençoadas pela genética. E no final ainda tem um bônus, eu vou te ensinar a montar o seu próprio rabetão estilo rococó. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Quando o assunto é século XVIII, provavelmente esse é o formato de saia que vem à sua mente. E sim, parece que alguém escondeu uma televisão ali embaixo. Mas nem todas as saias do século XVIII eram desse tamanho, muito menos desse formato. Em algumas décadas específicas, a moda exigia saias mais arredondadas no quadril e até no bumbum. Aí é que entra o bum pad, o tipo de almofadinha que era usada para adicionar volume em locais específicos e estratégicos, e até para modificar o formato do corpo. Eu tô há alguns anos, gente, tem o cachorro aqui. Tem que parar pra dar carinho pra doguinha. Né, chuchu? Eu tô há alguns anos tentando descobrir qual é o nome dessas peças em português, ou pelo menos como é que elas eram chamadas em Portugal no século XVIII. E como eu ainda não consegui descobrir isso, eu vou usar por aqui os nomes em inglês mesmo, que são até mais fáceis de vocês encontrarem as referências quando estiverem procurando na internet. Bum pads e bum rolls são registrados desde o século XVI como estruturas internas que ajudavam a dar formato e suporte às saias. E, tradicionalmente, esse tipo de peça era bem mais acessível do que as armações de madeira ou metal e podia ser feito em casa, com materiais reaproveitados. E como elas são uma coisa muito individual, elas são perfeitas para você colocar volume só em locais específicos do corpo e elas são peças que permitem que você tenha um controle muito maior sobre esse volume do que as armações como as anquinhas, por exemplo. Por volta de 1770, novos estilos de vestido surgiam como alternativa ao super rígido robe de cour e ao próprio robe à la française, que era muito usado em Versalhes. Trajes com inspiração pastoral foram deixando de lado as anquinhas e incorporando saias mais curtas, sobressaias drapeadas, aventais finos e ficando mais arredondados, imitando um pouco do que as mulheres trabalhadoras usavam. Esse é o período de ouro de vestidos como o robe à la anglaise e o robe à la polonaise. E por baixo desses vestidos, a mulherada caprichava em almofadinhas de diferentes formatos, amarradas ao redor da cintura, costuradas na saia. Se o resultado era um popozão que aguentasse o peso da saia, qualquer coisa valia. E apesar de essas almofadinhas não terem sobrevivido em museus até os nossos dias, a gente acaba sabendo da existência e das características delas através de outras fontes, como as bonecas Pandora, que circulavam pela Europa como vitrines ambulantes dos estilos franceses e que eram feitas como miniaturas das estruturas usadas pelas mulheres na França, ou por gravuras satíricas que ironizavam o uso desses enchimentos como um recurso para se adequar às silhuetas da moda. Outras fontes descrevem em texto do que essas estruturas eram feitas, o exterior de linho ou algodão e os recheios mais comuns sendo cortiça e crina de cavalo. Quando a gente trabalha com fontes satíricas, como poemas e gravuras, uma coisa muito importante de lembrar é que o exagero é um dos recursos mais utilizados pelo humor. Então as formas e as proporções das coisas e as próprias situações são representadas pensando em fazer a gente rir. Mas isso não significa que a gente tenha que ignorar e descartar completamente as gravuras satíricas enquanto fonte histórica. Na hora de lidar com elas, só é necessário tomar um pouco de cuidado para não tomar esse exagero como uma representação perfeita da realidade. O que a gente precisa é comparar informações de diferentes fontes. E isso é uma coisa fundamental não só para pesquisa histórica, mas para qualquer informação que você procure.
E no caso específico da história da indumentária, a gente tem uma outra ferramenta que é muito boa e que nos ajuda pra caramba, que é a arqueologia experimental, que é basicamente testar técnicas e materiais de outras épocas a partir de evidências que foram encontradas em sítios arqueológicos de cultura material. É o que a Kendra Van Cleave fez testando proporções e formatos de diferentes tipos de bumpads daquela gravura satírica de 1785, e experimentando na vida real o que funcionaria ou não naquela referência, ou o que a Lehman Oaks fez. E até a American Duchess testando um dos modelos mais doidos que tem naquela gravura e que, olha só, ele funciona na vida real. O que todas essas pesquisadoras acabaram comprovando é que a grande variedade de formatos que a gente encontra em referências de época acabava correspondendo à variedade de formato dos corpos humanos. Então é meio difícil dar um molde único para vocês, justamente porque cada corpo tem um formato característico e você vai querer um determinado efeito para um determinado estilo de roupa. Mas a gente vai fazer o possível, vamos tentar. O bumpad básico tem o formato de uma lua crescente ou de um croissant bem gordinho no meio. O quão gordinho esse croissant vai ser depende do quanto você quer aumentar seus volumes traseiros. Escolha um tecido de trama bem fechada, como uma tricoline ou aqueles tecidos de lençol. Vamos cortar 2 vezes o nosso croissant. Se você quiser colocar babadinhos, eles já precisam estar prontos. Podem ser feitos de tecido, de renda ou daqueles bordados brancos que já vendem prontos em lojas de aviamento. O meu tem babadinhos, então eu vou começar por eles. A gente precisa fazer as pregas para o babado encaixar nas curvas, então vamos fazer assim mesmo, pro lado de dentro. Quando a gente passar a costura, ele vai ficar direitinho, eu prometo, confia no processo. Como o bumpad é amarrado, precisamos de uma corda, fita ou cordão. Vamos colocar as pontas dele assim para dentro e alfinetar para não pegar por engano na hora da costura. Alfinetamos toda a volta da peça e em cima, na parte que vai na cintura, deixamos uma abertura suficiente para passar a nossa mão com folga. E agora é só passar uma costura reta em toda a volta, na máquina ou à mão. Hora de soltar os alfinetes e desvirar a nossa peça. E você pode usar a própria fita para puxar o cantinho e trazer ele para fora. Depois alfinete a costura pelo lado de fora e passe o ferro de passar só para as costuras ficarem direitinho. O próximo passo é rechear o nosso croissant. Eu uso fibra sintética de encher almofada, mas você pode usar até retalhos de tecido. O segredo aqui é não encher demais logo de cara. Antes de passar uma costura definitiva, vá testando até chegar num tamanho que você se sinta confortável. Depois de encher, nós vamos fazer 2 pregas assim, voltadas para o centro. E é aqui que ele vai virar um croissant definitivamente. Para fechar a peça, eu uso um ponto invisível bem pequeno e um ponto caseado bem reforçado para segurar as pregas no lugar. Agora é só amarrar e puxar as fitas para baixo da ponta do espartilho, que isso vai manter o seu bumpad no lugar o dia todo. E se você curtiu esse vídeo e gostou desse tutorial, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e conferir esses outros conteúdos de costura histórica que eu separei para você com todo carinho.